Seja muito bem-vindo. Hoje navegaremos por mares inóspitos em busca do grande Leviatã por meio desse livro maravilhoso aqui, chamado Moby Dick e escrito por Herman Melville. Melville, então, foi um escritor americano. Ele, com cerca de 20 anos, começou como camareiro em um navio que saía para Liverpool e fez diversas outras viagens marítimas depois dessa primeira. E em uma dessas viagens marítimas ele deserta de um navio na Polinésia e vai passar um bom período vivendo entre os selvagens naquele local, o que vai servir de inspiração tanto para Moby Dick quanto para vários outros livros, porque algumas outras obras também vão se passar nesse ambiente mais selvagem, sobre natureza, sobre o homem em relação à natureza e ao selvagem. Toda essa temática vai percorrer outras obras também desse autor aqui. Bom, Moby Dick, que hoje é o mais conhecido e mais importante livro desse autor, foi publicado em 1851, mas ele só teve sucesso realmente mais ou menos por 1920, foi bem depois da morte do autor, porque quando ele foi publicado ele não foi bem aceito pela crítica e pela população, enfim. Hoje ele é considerado o grande romance americano, até hoje ninguém conseguiu desbancá-lo nesse posto, o que já é bastante coisa. Bom, eu comecei a ler Moby Dick graças à Academia Bocó, da Débora, do Olá Bocós. Eles planejaram essa leitura conjunta aqui. Eu não tinha nenhuma pretensão de ler esse livro esse ano, não estava nos meus planos, mas eu tinha já no Kindle essa edição aqui, então eu decidi ler. Graças a eles eu descobri um dos meus livros preferidos, então muito obrigada pessoal da academia e Débora especialmente. Então eu li no Kindle por meio dessa edição aqui também, que foi a que eu tinha no Kindle já. E eu só adquiri a versão física depois de ver que eu realmente gostaria muito de ter esse livro e ler mais vezes e consultá-lo, porque essa edição aqui em especial da Cusack Knife não tem mais mercado, né, só em sebo, porque essa editora já fechou. Mas a mesma tradução é publicada pela 34 e também estão para sair outras duas edições dessa obra aqui, pela Zahari e pela Antofágica. Então espero que mais pessoas tenham a oportunidade de ler esse livro maravilhoso. Bom, vamos então à narrativa em si. O nosso narrador dessa história é o Ismael. Ele vai começar o livro dizendo: "Trate-me por Ismael". Então a gente não sabe se esse é o nome verdadeiro dele, e esse é um daqueles começos épicos da literatura, mas ele vai pedir para ser chamado assim, e ele é uma personagem bem melancólica. A gente já consegue ver isso no primeiro capítulo desse livro aqui, que ele vai falar assim: "Sempre que começa a ficar rabugento, sempre que há um novembro úmido e chuvoso em minha alma, sempre que, sem querer, me vejo parado diante de agências funerárias ou acompanhando todos os funerais que encontro, em especial quando minha tristeza é tão profunda que se faz necessário um princípio moral muito forte que me impeça de sair à rua e rigorosamente arrancar os chapéus de todas as pessoas, então eu percebo que é hora de ir o mais rápido possível para o mar. Esse é meu substituto para as armas e para as balas. Com garbo filosófico, Catão corre a sua espada. Eu embarco discreto no navio. Não há nada de surpreendente nisso. Sem saber, quase todos os homens nutrem, cada um a seu modo, uma vez ou outra, praticamente o mesmo sentimento que eu tenho pelo oceano. Então a gente vê que ele tem até uns pensamentos meio depressivos aqui nesse começo, né? Ele é uma pessoa bem melancólica, realmente, como eu disse. E em muitos momentos das viagens ele vai devanear, ele vai filosofar enquanto fica olhando para o mar, enfim. Então nessa busca pelo mar e nessa busca por um sentido, ele vai se candidatar então à caça às baleias. E para isso ele precisa se dirigir até a cidade de Nantucket, que é um polo baleeiro dos Estados Unidos, para então se candidatar a algum navio que vá caçar baleias. E antes de chegar então nessa cidade, ele vai passar por New Bedford. Ambas as cidades ficam em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele precisa dormir em algum lugar naquela cidade, ele precisa passar a noite para então no próximo dia continuar a viagem para Nantucket. Só que nessa cidade ele não encontra lugar para dormir, simplesmente não tem mais vaga em nenhuma estalagem, nenhuma hospedaria, enfim. Ele vai encontrar apenas uma em que o dono vai dizer para ele que tem um quarto com uma vaga, porque tem uma cama que cabe em 2 pessoas e só uma pessoa já reservou esse quarto. Ele, obviamente, vai ficar um pouco reticente, porque é uma coisa muito íntima dormir com outra pessoa, especialmente quando você não conhece. Esse dono da hospedaria não descreve
essa pessoa, não vai contar quem é, e inclusive vai fazer umas alusões um pouco amedrontadoras dessa figura. Mas no final das contas o Ishmael vai decidir dormir ali mesmo, porque é o que tem e ele precisa dormir em algum lugar que tá super cansado. Só que a outra pessoa que já tinha reservado o quarto vai aparecer de madrugada. E essa pessoa então é a nossa personagem Queequeg. Ele é um pagão, um canibal. Ele vai chegar todo tatuado, com o corpo todo tatuado, e vai chegar no quarto com uma cabeça embalsamada que ele saiu para vender na cidade e não tinha encontrado ninguém para comprar. Então digamos que foi uma figura um pouco assustadora para se ter no quarto meia-noite, especialmente considerando que você dormiria com essa figura. Então, nesse começo tem muito alívio cômico, inclusive, porque essa situação é extremamente engraçada e não é um negócio que a gente espera de um livro sobre caças baleias. Eu acho que isso é um aspecto bem interessante do livro também, até pra gente não desgrudar da leitura, né? Acho que isso também é um artifício de Melf. Só que no final das contas, Ishmael e Queequeg vão virar super amigos, vão decidir que vão se candidatar para o mesmo navio, porque Queequeg é um arpoador, ou seja, ele tem uma das funções mais importantes na caça-baleia. Por quê? Para caçar as baleias, eles vão então num navio com toda a tripulação, cada um na sua função, e quando efetivamente eles encontram a baleia no mar, eles precisam baixar os botes, que são os barcos menores, enfim, né? Que vai ter o arpoador, teremos os remadores e vamos ter um chefe ali de cada bote. Então eles vão procurar um navio em Nantucket para se candidatarem e vão encontrar Pequod, que é então o navio da viagem. 2 capitães estão apenas fazendo o recrutamento da tripulação desse navio e eles vão conseguir a vaga, os 2 juntos. Só que Ishmael vai perguntar para esses capitães, então, quem será o capitão do navio Pequod que vai efetivamente levá-los ao mar. E esses 2 capitães vão dizer que o capitão principal ali desse navio é o Ahab, e o Ahab é um ótimo capitão, ele é super inteligente, vocês não precisam se preocupar com nada, só que ele tá enfermo nesse momento porque ele não voltou bem na última viagem, então ele tá recluso e por isso vocês não vão vê-lo até embarcarem no Pequod. Eles decidem que vão fazer a viagem mesmo assim, está tudo bem. E no dia que eles estão indo embarcar, estão a caminho do navio, eles serão abordados por uma pessoa na rua, então, que se chama Elijah, que se diz chamar Elijah, que a gente pode traduzir talvez para Elias. E esse Elijah vai perguntar para eles se eles conhecem o capitão do navio, se eles sabem realmente quem é esse capitão. E o Ishmael vai falar, olha, eu sei que é o capitão Ahab e falaram pra gente não se preocupar porque ele é ótimo e talvez seja um pouco difícil de lidar, mas não tem problema, isso não é um defeito para um capitão de navio baleeiro. E o Elijah vai perguntar, olha, você sabe o que aconteceu com a perna dele? E realmente Ishmael já tinha escutado a história de que a enfermidade do Ahab era, na verdade, que uma das pernas dele teria sido arrancada por uma baleia na última viagem, por isso que ele estava recluso, por isso que ninguém via ele. E o Elijah continua perguntando e fazendo alusões, até o momento que o Ishmael vai perguntar, olha, você tem alguma coisa para me falar? Se você tem, fale de uma vez. E o Ishmael vai dizer, não, já que o destino de vocês está traçado, já que vocês já foram recrutados para essa viagem, não tem o que fazer, porque o destino de Ahab é esse e ele terá que levar pessoas com ele nesse destino. Tudo de uma forma muito estranha, mas Ishmael vai dizer, olha, ele é um maluco, vamos seguir com essa viagem e ele provavelmente está só delirando aqui. O navio sai para a viagem e passado algum tempo já no mar, Ahab ainda não apareceu, até um determinado momento que Ahab finalmente vai aparecer e ele vai ser narrado da seguinte forma pelo Ishmael. Não se percebia nele nenhum sinal de enfermidade física comum e nem de convalescência. Tinha o aspecto de um homem retirado da fogueira depois de o fogo devastar todos os membros, sem os haver consumido nem eliminado uma só partícula da sua compacta e velha força. Toda a sua figura alta e portentosa parecia feita de um bronze sólido, moldada em uma forma impecável, como Perseu de Seline. Então, o capitão Ahab, ele parecia ser muito forte, muito destemido, mesmo tendo uma enfermidade física que aparentemente não o atrapalhava, porque no lugar da perna que foi arrancada por uma baleia, ele tem um osso de baleia, então é uma figura bem assustadora, digamos assim. Além do capitão Ahab, nós temos também 3
primeiros imediatos, que a gente chama, que também organizam e lideram o navio e especialmente os botes baleeiros. Aqui no Pequod serão então Starbuck, Stubb e Flask. Sim, Starbuck é a inspiração para o nome do famoso café Starbucks. E esse personagem também é importante aqui. Ele é um pouco recluso, ele é mais conservador, mais religioso, ele é descrito como uma figura um pouco em decadência. E ele vai ser muito importante no momento em que o Ahab vai pedir para que toda a tripulação se reúna, para que ele informe uma coisa muito importante que ele vai dizer naquele momento. E o que ele tem para dizer é que essa viagem desse navio não é apenas para caçar baleias, para obter lucro, enfim. Eles têm um objetivo, uma missão especial, que é ir atrás da baleia Moby Dick. E Moby Dick é uma cachalote alpina, imensa, assustadora, descrita como o próprio Leviatã, porque ela seria uma baleia realmente demoníaca, com maldade, e foi ela que arrancou a perna de Ahab, e Ahab está obstinado a se vingar dessa baleia. E todo mundo vai entrar na onda de Ahab e vai aceitar essa missão, vai ficar super empolgado, eles acham que eles são super capazes daquilo, menos Starbuck. Starbuck vai dizer que aquilo é uma burrice, até porque eles estão ali com um objetivo, eles precisam voltar para a cidade deles com um navio abastecido, e aquilo vai ser uma missão quase impossível, pode colocar todos eles em risco. Só que Starbuck vai ser o único realmente a pensar assim, naquele momento. E o Ahab vai dizer simplesmente que ele é um covarde, porque ele não tem coragem de enfrentar Moby Dick. E todos os outros vão aceitar essa missão, inclusive nesse momento vai ser uma coisa um pouco meio que... Eles vão fazer meio que um pacto naquele momento. Os arpoadores usarão arpões para beber a bebida alcoólica que tinha ali no navio. É uma coisa bem estranha mesmo o que acontece quando eles fecham esse pacto de ir atrás de Moby Dick. Então, depois disso, nós vamos acompanhar aqui essa viagem em busca dessa baleia cachalote, desse grande Leviatã. E no meio do caminho eles encontrarão outros navios, eles perguntarão para esses navios se Moby Dick foi avistada, eles caçarão outras baleias, porque claro, esse também é o objetivo da viagem. E essa caça será descrita e muito bem descrita por Melville. Inclusive, esse é um motivo que eu ouço muito de pessoas que tanto abandonam o livro quanto não querem ler esse livro, porque trata de caças baleias. Mas eu acho que é interessante pontuar que o próprio livro, em 1851, no auge da indústria baleeira americana, vai criticar essa indústria. Por exemplo, aqui no capítulo 24, o Defensor, ele está falando sobre quem compara o baleeiro ao açougueiro. Ambos teriam profissões repugnantes, digamos assim, e ele vai falar isso aqui. Somos açougueiros, é verdade, mas açougueiros também, dos mais ensanguentados, são todos os chefes militares que o mundo se compraz em respeitar. Pode-se comparar o convés ordenado escorregadio de um baleeiro com a podridão execrável dos campos de batalha, das quais voltam tantos soldados que recebem os aplausos das damas? E, se é a ideia do perigo que valoriza tanto a profissão do soldado, asseguro-te que muitos dos veteranos que marcharam voluntariamente na direção de uma bateria teriam se recolhido diante da aparição da enorme cauda de um cachalote movimentando o ar por cima de suas cabeças. Pois o que são os terrores compreensíveis do homem comparados com a combinação de terrores e maravilhas de Deus? E é importante destacar que esse livro, começando pelo próprio nome do narrador, tem muitas referências bíblicas, inclusive uma que lá no começo vai aparecer, ainda quando o Ishmael está em New Bedford, é que ele vai numa igreja e ele vai ouvir o sermão de um padre que vai contar de uma forma muito bonita, muito filosófica, o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro bem curtinho da Bíblia, dá até para ler enquanto você está aqui lendo Moby Dick, que conta a história então de Jonas, que foi designado por Deus para ir até uma cidade e falar que eles seriam dizimados por terem pecado e ido contra Deus, que é Nínive. Só que ele está com medo de ir até lá, porque ele pode ser assassinado, pode sofrer todo tipo de mal, e ele decide fugir de Deus, que não é uma ideia lá muito inteligente, mas ele foge de navio, e obviamente que Deus vai encontrá-lo, e vai criar uma grande tempestade naquele navio. Jonas vai cair no mar, e vai cair dentro do estômago de uma baleia. Na verdade, a Bíblia vai falar num peixe gigantesco, mas é utilizado aqui, obviamente, com a baleia, porque o padre está justificando também a caça. E tem um trecho aqui
que é bem bonito. Todo esse sermão é bem bonito, é um capítulo aqui do livro, mas tem um trecho em específico que eu acho bem interessante de pontuar, que é: por mais que tenha pecado, Jonas não lamenta nem se lastima pedindo sua libertação. Ele sente que seu terrível castigo é justo. Deixa que Deus decida sobre sua libertação, contentando-se com isto, que apesar de toda a dor e angústia, ele ainda eleva o pensamento a seu templo sagrado. Eis aqui, companheiro de bordo, o genuíno e fiel arrependimento, sem clamor de perdão, mas grato pelo castigo. Jonas vai ficar 3 dias dentro dessa baleia, rezando para que Deus o liberte, e ele será libertado depois de 3 dias, e 3 dias também é uma coisa que aparece muito na Bíblia. Jesus ressuscitou ao 3º dia, e também permeará toda a obra aqui em outras situações. Sobre esses personagens bíblicos e a relação que o autor conseguiu fazer entre esses personagens e a história, eu fiz um pequeno resumo no Notion que cita alguns personagens e algumas histórias, porque eu acredito que talvez contá-las, além de criar um vídeo gigantesco, poderia ser spoiler para muita gente. Então quem quiser pode acessar, vou deixar aqui o link. E acho que é muito interessante mesmo de ver, porque eu coloquei alguns trechos de análises, eu coloquei algumas citações, e o autor vai fazer muitas referências a muitas histórias. O próprio Ahabe, que é o capitão, ele também tem um nome bíblico, ele é do rei Acabe. Em um determinado momento aparecerá um navio chamado Jeroboão, que foi outro rei do período próximo de Ahabe, e é muito interessante ver o paralelo traçado entre esses dois. Também aparecerá o navio Rachel, que tem uma participação bem importante também no final do livro, e é uma referência a Raquel, mãe de José e Benjamim na Bíblia. Também tem um paralelo muito legal aqui de estudar. E ainda sobre a questão da caça às baleias em si, voltando um pouco no assunto, outra frase bem importante de destacar aqui, e ela é uma frase muito utilizada quando se fala em Moby Dick, é que não existe insensatez de animal algum da terra que não seja infinitamente superada pela loucura dos homens. Também é uma crítica que o autor faz a essa indústria baleeira. E sobre essa questão de ler um livro sobre caça às baleias ser uma coisa horrível, enfim, eu acho que também é importante se colocar no contexto histórico do livro. Nós temos um livro publicado no auge da indústria, e o óleo da baleia não era usado simplesmente para lucro, enfim, ele era utilizado para iluminação naquela época. Então hoje é muito fácil, no nosso conforto da energia elétrica, falar que é completamente deplorável quem apoia a caça às baleias. Talvez se nós vivêssemos em 1851, estaríamos ignorando a situação, porque seria mais cômodo, né? Ainda sobre os vários temas tratados nesse livro, que com certeza não fala só sobre caça às baleias, tem muitas camadas que podem ser destrinchadas aqui. Nós temos um livro também que fala sobre bem e mal, sobre civilização e selvageria. Será que nós não somos selvagens também? Será que nós não somos capazes de coisas que não são racionais? Temos também um livro sobre destino e livre-arbítrio. Até que ponto nós conseguimos mudar o nosso destino? Até que ponto nós somos capazes de alterar o que está disposto para a nossa vida? Isso o professor José Moninassi, na aula maravilhosa que ele dá sobre esse livro também, que tem aqui no YouTube, ele vai falar que é um livro que fala muito sobre destino, né? E o próprio Otto Maria Carpo também vai falar aqui na História da Literatura Ocidental, nesse volume aqui que fala sobre o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Ele vai citar Moby Dick como a epopeia dos esforços inúteis da humanidade contra as forças da natureza, talvez a primeira obra de literatura universal em que no centro dos acontecimentos não está colocado o homem, mas a realidade objetiva das forças extra-humanas do mar, do destino como peso material. E outra coisa que também é legal de pontuar do professor José Moninassi é que ele comenta que muita gente vê a dicotomia bem e mal nessa história, como o bem sendo Ahabe e o mal sendo o tal Leviatã, a Moby Dick. Mas, na verdade, no decorrer da nossa leitura, a gente consegue ver que o mal está representado pelo homem, que está tentando subjugar a natureza, principalmente representada no animal irracional, que obviamente não tinha o intuito de ir atrás de Ahabe por ser vingativa, simplesmente estava se defendendo, como disse Starbuck em um determinado momento da história. Mas essa é só uma das várias interpretações que é dada, inclusive para o próprio símbolo de Moby Dick, né? Aqui nessa edição tem um texto do também autor J.H. Lawrence, que ele vai falar aqui sobre a Moby Dick, que é claro que ele é um símbolo, mas de quê? Duvido que mesmo Melville soubesse com precisão, e isso é o melhor de tudo.
E aqui no livro da literatura tem um infográfico, tem uma parte reservada para Moby Dick, bem extensa inclusive, e começa aqui com essa frase que eu citei. E tem um desenho aqui da baleia e de todos os símbolos que ela pode representar nessa história. Então ela pode se tratar de uma besta mítica, incorporação das limitações do homem, encarnação do mal, uma tela branca a ser pintada pelo homem, fonte de glória e lucro, natureza terrível desprovida de sentimentos, a loucura personificada de Ahab, ou uma máscara de um Deus inescrutável. Toda essa parte aqui do livro da literatura também é bem interessante, que vai falar sobre o transcendentalismo e o romantismo sombrio, que Moby Dick se encaixa nessa última classificação, que o transcendentalismo diria que a natureza é uma força espiritual divina, que a humanidade possui uma chama divina que torna a bondade humana imanente. Os indivíduos alcançam os melhores de si quando têm autoconfiança e independência, ao passo que o romantismo sombrio vai tratar a natureza como uma força espiritual sinistra. Também vai dizer que a humanidade é imperfeita, inclinada ao pecado e à autodestruição, e que os indivíduos falham quando tentam melhorar as coisas também. É uma dicotomia interessante para pontuar na leitura de Moby Dick. Aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, também tem uma parte dedicada a esse livro, aqui nessas 2 páginas. E esse texto aqui vai falar que ler o romance constitui uma experiência tão assombrosa e exaustiva quanto a viagem narrada. E isso é um ponto que é muito legal de perceber na narrativa do Melville, porque ele consegue te ambientar nessa viagem, ele consegue trazer à tona os sentimentos que os personagens estavam tendo na viagem, você consegue passar por isso, tanto porque ele descreve muito bem tudo aquilo também, porque ele faz a caminhada da narrativa se tornar mais sombria, de acordo com quanto mais perto você chega de Moby Dick, mais difícil, mais tensa fica essa viagem, que eu acho muito legal também. E sim, ele é um livro muito descritivo e acho interessante pontuar o que a Débora fala, o Olavo Cos, fala que esse livro foi publicado em 1851, não existia Google, você não conseguia colocar no Google como é uma baleia, né? Então, é claro que ele precisava descrever muito bem, porque isso não é só uma história, uma narrativa, como também quase que um tratado sobre baleias, você vai saber tudo sobre baleias, e se você tiver a mesma experiência que eu, vai ficar completamente viciado nesses animais incríveis que são. Mas todas essas descrições são maravilhosas, mesmo que você não se interesse tanto pelo assunto. A forma que o autor escreve esse livro é simplesmente sensacional, ele escreve muito bem, já estou com vontade de ler tudo que ele escreveu. E por fim, acho que também é válida assistir, depois de ler esse livro, ou mesmo antes, se você tiver interesse, ver o filme que tem na Netflix chamado No Coração do Mar, que ele vai contar a história real por trás da inspiração para Moby Dick, que foi o naufrágio do navio Excess. Essa história real foi a inspiração da história, mas elas não se confundem, são bem diferentes. Inclusive, as nuances que o autor tirou dessa história para escrever Moby Dick eu também achei muito incrível. E o filme é ótimo para você realmente vislumbrar como que funciona a caça às baleias, como que funciona o navio, e principalmente naquela época, né? Então, acho que fica mais visual essa questão, porque claro que não é uma coisa que nós estamos habituados a ver. Ainda tem muito a discutir, tem muitos paralelos a serem traçados, muitas simbologias a serem estudadas com esse livro aqui, mas eu trouxe algumas no resumo, como eu falei, que estão na descrição, se vocês tiverem interesse. Mas eu realmente recomendo muito que esse livro seja lido, porque eu realmente achei ele maravilhoso, eu indico para todo mundo. Ele é um grande clássico, mas não só isso, é um livro muito bem escrito, uma história fascinante, que você vai conseguir vislumbrar muitas coisas além de uma caça às baleias. Você vai ver a natureza humana sendo destrinchada por esse autor que escreve tão bem, vai entender como a natureza funciona, vai ver a natureza agindo e ver como o ser humano tenta sempre domá-la. Nem sempre ele consegue, às vezes ele consegue. E até hoje nós estamos nessa briga constante com a natureza, não só com a natureza no sentido de ambiente onde vivemos, como a natureza humana, como o nosso próprio ser, o nosso interior. E sempre vai existir essa luta, sempre existirá o bem e o mal dentro de nós, essa busca pelo divino, essa busca por respostas. Então esse livro também é um ótimo ponto de partida para estudar esses assuntos. Espero que tenham gostado, espero que leiam Moby Dick, por favor. É isso, então até a próxima.